Olá, boa noite. Boa noite. Nas Ilhas Canárias, Papa denuncia a exploração humana e pede proteção aos migrantes. O Santo Padre lembrou das tantas vítimas feridas que chegam à ilha despojadas de quase tudo, mas nunca de sua dignidade. Novo serviço de transplante hepático amplia a esperança para pacientes em Sergipe. Estudo alerta para impactos do excesso de telas na saúde de pessoas com mais de 60 anos. Protagonismo dos livros na era digital é destaque no Festival Literário Internacional de Minas Gerais. No clima da Copa do Mundo, você conhece os times que estarão no caminho do Brasil na primeira fase. Está no ar o Canção Nova Notícias. No penúltimo dia da viagem apostólica à Espanha, o Papa Leão XIV se encontrou com migrantes, religiosos e agentes pastorais nas Ilhas Canárias. O Santo Padre encerrou as atividades desta quinta-feira com celebração eucarística. Ao desembarcar em Las Palmas de Gran Canária, capital da ilha espanhola, Leão XIV foi recebido por autoridades civis e religiosas. Em seu primeiro compromisso, encontrou-se com organizações que atuam no acolhimento de imigrantes. Ouviu relatos sobre as travessias marítimas e o sofrimento enfrentado por quem chega à região. Em seu discurso, destacou as tantas vidas feridas que alcançam a ilha despojadas de quase tudo, mas nunca de sua dignidade. Essa isla, pequena em extensão, essa ilha, pequena em tamanho, mas vasta em humanidade, destacou o pontífice. O Papa afirmou que Gran Canária testemunhou a chegada de milhares de pessoas arrancadas de sua terra natal e entregues à fragilidade de embarcações precárias. Recordou os resgates no mar e também os corpos recuperados das águas. Por isso, enfatizou que o sucessor de Pedro não pode ignorar esses desembarques. Leão XIV acrescentou que a Igreja não pode permanecer indiferente diante dos lugares onde a fome, a violência e o exílio ferem a dignidade humana. Disse que na linguagem bíblica o mar representa o caos e que hoje os verdadeiros monstros são as máfias, os traficantes que exploram mulheres e crianças e a indiferença que abandona os mais vulneráveis. Apesar disso, destacou que a fé não se deixa paralisar pelo medo. Quero inclinar-me ante sua dignidade. Dirigindo-se aos migrantes, o pontífice ressaltou que se curva diante da dignidade de cada um ao dizer que não são números, nem estatísticas, mas pessoas com famílias, histórias e sonhos que merecem respeito. Leão XIV também expressou o desejo de que os testemunhos ouvidos na ilha cheguem aos responsáveis pelas decisões políticas e sociais, além das comunidades religiosas e de todos os homens e mulheres de boa vontade. Não basta gestionar chegadas, não basta gerir as chegadas, divulgar números, reforçar as fronteiras ou lamentar as mortes depois de já terem ocorrido, reforçou o Papa. Na sequência da agenda, o Santo Padre se encontrou com bispos, religiosos e agentes pastorais na Catedral de Santana e ouviu testemunhos sobre a missão da Igreja nas Ilhas Canárias. Em sua reflexão, Leão XIV recordou que os santos souberam enfrentar as tempestades da vida confiando em Cristo. Citou o venerável Antônio Vicente Gonzalez, conhecido como o bom pastor das Canárias, como exemplo de fidelidade e coragem, e destacou duas orientações para a caminhada cristã: carregar a cruz de Cristo e cultivar uma profunda espiritualidade eucarística. O último compromisso desta quinta-feira de Leão XIV é a celebração da Santa Missa no estádio de Gran Canária. Na cidade de Vilnius, na Lituânia, o Congresso Apostólico da Divina Misericórdia. Nossa correspondente Danusa Rego visitou a casa onde foi pintado o primeiro quadro da Misericórdia e conversou com a religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso.
Olá para vocês no estúdio, olá para você que acompanha o Canção Nova Notícias. Pois é, eu falo diretamente de Vilnius, capital da Lituânia. Estamos aqui no leste europeu participando deste belíssimo Congresso Apostólico Mundial da Misericórdia. O evento está quase acabando, acaba amanhã, sexta-feira, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Aqui comigo a irmã Maria Antonella, da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso. Exatamente, irmã. Então fala para nós, o que tem aqui nesse espaço onde nós estamos? Bem, estamos aqui no local onde foi pintada a imagem, onde Santa Faustina por muitas vezes veio aqui, olhou como era que estava ficando, se estava realmente exatamente como Jesus pediu, né? E ela, insatisfeita muitas vezes, né? Porque ela queria perfeito, como ela viu na imagem, né? Mas, como Jesus disse, né? Que ninguém pintará tão belo como ele é. E também o Padre Miguel aqui morou, né? O nosso fundador da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso. Ele morou aqui, na parte de cima, onde está a nossa casa hoje, atualmente. E na parte de baixo, onde foi o ateliê do Eugênio Kazimirovski, o qual pintou a imagem de Jesus Misericordioso. E fala para nós sobre este evento que está acontecendo aqui em Vilnius. Qual é a experiência da senhora, né? Até mesmo como uma brasileira, representando também o Brasil. Hoje aqui é um lugar onde a gente está bebendo da fonte da misericórdia, né? Esse congresso tem sido uma bênção para muitas pessoas, inclusive para mim. E tenho experimentado essa misericórdia na prática, cada dia. Estamos aqui ao lado do Congresso, né? Onde antigamente era um presídio e hoje está acontecendo, jorrando a misericórdia através desse lugar. Que maravilha, irmã. Muito obrigada, viu, pela sua participação. As irmãs que também estão aqui pelas ruas de Vilnius, né, recebendo os peregrinos, divulgando essa devoção da misericórdia. Bom, é isso. Mais informações, acompanhe aí na nossa programação. Eu fico com você no estúdio. Você sabia que o estado de São Paulo possui um guia turístico religioso católico? Uma relação que reúne paróquias, santuários, museus e festas religiosas que atraem turistas do Brasil e do mundo. Catedral da Sé, região central da capital paulista. Por aqui são muitos os turistas que passam para registrar a arquitetura da Igreja-mãe da cidade ou fazer uma pausa para a oração. Edilaine veio de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. Nossa, é lindo, não tem nem como, não tem nem palavras para dizer como que é bom estar aqui. Você vê, eu vim aqui rápido, né? Uma passadinha assim, né? Só para não dizer que não passei, né? Mas é lindo, né? Aqui é muito lindo. A alguns metros da catedral se encontra a primeira construção da cidade, fundada pelos padres jesuítas em 25 de janeiro de 1554, o pátio do colégio. Hoje o complexo conta com uma igreja dedicada a São José de Anchieta e um acervo de arte sacra. Então hoje esse espaço ser, além desse espaço sagrado, um lugar de memória dessa história, a cidade ter um lugar para reconhecer a sua história, conhecer a sua história, aprofundar essa história, é um privilégio, né? Em todo o estado de São Paulo, são mais de 300 locais que contam um pouco da história e propagam a fé e a devoção do povo. Igrejas, santuários e museus estão reunidos em um único conteúdo, um guia turístico exclusivamente religioso e católico. Mas de um modo especial também levar a evangelização, levar aquilo que o patrimônio histórico, cultural, que são os atrativos religiosos geram, que é a movimentação da economia, geração de emprego. Na zona leste da capital paulista, a peregrinação é na Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira da cidade de São Paulo. A devoção no bairro de Penha de França chegou no início do século XX. Por ser a casa da mãe, ela atrai, portanto, estas pessoas para ter esse carinho materno, esse afeto, esta devoção à Nossa Senhora. O guia elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo também contempla diversas igrejas, museus e festas religiosas no litoral e no interior paulista, como o Santuário Nacional de Aparecida, a sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e o Santuário São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo.
Todos esses locais têm como missão principal evangelizar turistas como Edilane. A casa de Deus é sempre o mais viável, o mais propício. A espiritualidade cristã se constrói no dia a dia, nas pequenas escolhas. Cada gesto de gratidão, cada atitude de cuidado e cada decisão inspirada no Evangelho se tornam sinais concretos de fé. Em um mundo marcado por tantas notícias difíceis, também precisamos anunciar boas notícias. Assim, a fé deixa de ser apenas palavras e se transforma em testemunho de esperança. Vejam só, nós estamos com 34% de nossa meta na campanha desse mês. Seja Canção Nova e doe pelo pix.doação@cançãonova.com. Nossa gratidão a você pela fidelidade. O Peru vive horas decisivas na escolha do próximo presidente. Com a apuração próxima do fim, a disputa segue apertada entre dois projetos políticos distintos. Keiko Fujimori aparece à frente com 50% dos votos contra 49% de Roberto Sanches. A população do Peru foi às urnas no fim de semana para escolher o próximo presidente que vai governar o país pelo mandato de 5 anos. Na apuração do segundo turno das eleições presidenciais, a candidata de direita, Keiko Fujimori, tem uma vantagem de apenas algumas centenas de votos sobre o candidato esquerdista Roberto Sanches. A fonte oficial do país informou que a apuração final pode demorar entre 2 semanas e até o fim do mês, dependendo das contestações apresentadas. O cenário político peruano abriga intensa polarização política. Fujimori mantém apoio mais forte em Lima e nos grandes centros urbanos, enquanto Sanches tem maior adesão nas regiões rurais e andinas, representando uma divisão geográfica e social. O cientista político Márcio Coimbra apresenta uma avaliação da escolha eleitoral e também avalia semelhanças com o processo eleitoral no Brasil. Vamos ouvir. Ela reflete uma exaustão democrática e uma desconfiança profunda nas instituições que também conhecemos muito bem aqui no Brasil. Assim como aconteceu em solo brasileiro nas últimas eleições presidenciais, o Peru caminha sobre o fio da navalha de uma polarização extrema, onde o centro político simplesmente derreteu. Lá como cá, a escolha do eleitor, muitas vezes, deixa de ser pelo projeto do governo ideal e passa a ser uma rejeição ao modelo oposto. O Peru vive uma crise institucional prolongada e já teve uma sucessão acelerada de presidentes na última década, fator que ajuda a explicar o elevado nível de desconfiança do eleitorado e a tensão em torno da apuração. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. O avanço da proposta que reduz a maioridade penal amplia o debate jurídico e político no Congresso Nacional. Parlamentares e especialistas discutem se a mudança pode ser feita por emenda constitucional ou se esbarra em limites impostos pela própria Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos por 44 votos favoráveis e 18 contrários. O próximo passo será a criação de uma comissão especial para discutir o mérito da proposta. Depois disso, a PEC ainda precisará ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara, com o apoio mínimo de 308 deputados. O relator fez alterações para limitar a redução da maioridade penal aos casos de crimes hediondos ou cometidos com crueldade extrema. Ele vai continuar cumprindo a pena dele ali naquele local, né? Como se estivesse ele vai estar ali no sistema socioeducativo, fora do sistema penitenciário, lá do sistema prisional, onde tem aqueles maiores. A versão original da proposta previa mudanças que permitiriam aos menores celebrar contratos, se casar e obter carteira de habilitação. Esses pontos foram retirados durante a tramitação.
A regra em vigor trata menores infratores em caráter especial. Eles devem cumprir medidas socioeducativas como forma de punição. A norma está no texto constitucional e parlamentares argumentam que a redução é inconstitucional por se tratar de cláusula pétrea, que não pode ser alterada sem a aprovação de uma nova Constituição. Essa vai ser a grande controvérsia e discussão do tema, né? Porque a parte que é a favor da redução da minoridade penal vai dizer que não é uma cláusula pétrea, pois a gente não está mexendo no núcleo, na questão principal desse artigo. Esta especialista em infância e adolescência argumenta que o encarceramento por si só não garante ressocialização e pode aumentar a vulnerabilidade dos adolescentes. A gente percebe que muitas vezes as medidas socioeducativas elas não são suficientes para reeducar esse adolescente que cometeu algum ato infracional. Sergipe alcançou um marco histórico na saúde pública. Pacientes que precisam de transplante de fígado poderão realizar todo o procedimento dentro do estado, reduzindo distâncias, custos e o sofrimento de quem aguarda por uma nova chance de vida. Durante anos, pacientes que precisavam de um transplante de fígado em Sergipe enfrentavam uma jornada difícil. Agora essa realidade começa a mudar. O Hospital de Cirurgia passa a oferecer o transplante hepático em Aracaju, um avanço considerado histórico para a medicina sergipana e para os pacientes que aguardam na fila por um órgão. O hospital conseguiu fazer um centro cirúrgico novo, um foco cirúrgico novo, comprou materiais de primeira qualidade. O hospital fez um ambulatório para atender esses pacientes de transplante de rim, de fígado, e o paciente é abraçado aqui no Hospital de Cirurgia para ter seu tratamento adequado. Desde o início do ano, em Sergipe, já foram realizados 20 transplantes através do convênio do Estado com o Hospital Filantrópico. Foram 18 procedimentos renais e 2 hepáticos. O início dos transplantes de fígado em Sergipe representa um grande avanço, principalmente para centenas de famílias que aguardam por uma nova oportunidade de viver. Anteriormente, o paciente que queria fazer o transplante, ele tinha que se deslocar para outro estado, né? Passar a aguardar por meses, quer dizer, longe de família, não podia retornar, longe dos familiares, toda uma questão de logística. A gente estava aguardando ansiosamente por esse momento, né? E graças a Deus esse momento chegou e estamos aí vivendo, aproveitando. Especialistas reforçam que a conscientização pela cultura de doação de órgãos deve ser uma constante. Sem doação, não há transplante. Tem que uma família dizer sim para a doação de órgãos. Por isso que é importante que você converse com o seu familiar, diga que você é um doador de órgãos, porque na hora de doar, quem decide são os familiares se querem doar ou não. Então deixe isso expresso em vida, porque você pode realmente salvar muitas vidas, mesmo após não estar mais aqui. E a gente nunca imagina, que foi o meu caso, eu nunca imaginei que fosse passar por um transplante. Né? Minha cabeça foi uma coisa repentina que surgiu na minha vida e deu mudou da noite para o dia, né? Então eu tive que... Então a gente nunca sabe do dia de amanhã, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Passar muitas horas em frente às telas tornou-se um hábito comum em todas as idades. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais associou o uso prolongado de celular à insônia e ansiedade em pessoas com mais de 60 anos. A pesquisa identificou ainda que entre os mais velhos existe o medo de ficar desconectado. Miriam tem 81 anos, é aposentada e durante o dia se esforça para usar a tecnologia com equilíbrio. Um pouco de manhã, um pouco à noite só. Não fica o dia todo no celular. João tem 67 anos, trabalha com redes sociais diariamente e o celular se tornou um grande aliado. Na rua, com muita atividade de prestação de serviço, essas coisas. Então, no fim, a gente acaba usando bastante também, até pessoalmente, né? Estudo da Universidade de Minas Gerais analisou um grupo da terceira idade por 11 anos e o resultado é preocupante. Pessoas com mais de 60 anos e que gastam muito tempo com telas podem sofrer de insônia e ansiedade. E um dos pontos em destaque é que muitos deles fizeram do celular sua companhia diária. Então, essa coisa do ninho vazio, o falecimento do companheiro e a ocorrência da aposentadoria são os fatores que mais levam os idosos a gastarem mais tempo
sobretudo no celular. A pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais identificou que, além de transtornos mentais e do sono, também foi observado que entre os mais velhos, a chamada nomofobia, ou seja, o medo de ficar desconectado, está muito presente. Que era o que a gente imaginava encontrar nas gerações mais jovens, e que é esse medo de ficar desconectado por meio do celular, seja por falta de bateria, por falta do acesso à internet. A psicanalista comenta as principais recomendações à população idosa no que se refere ao uso do celular e TV. Uma hora antes de deitar, evitar o uso de telas, tentar fazer um relaxamento, trabalhar a respiração, para a gente ter ali um soninho de qualidade, né? Fazer pausas regulares, né, desses usos de tela, né? Não ficar muitas horas em seguida ali com o celular ligado, com TV ligada, tablet, computador, enfim. E é muito importante que tenha ali algo que libere também outros neurotransmissores, que são serotonina, noradrenalina, endorfina, que trazem o bem-estar para esse idoso. Olá, uma boa noite para você. O fenômeno El Niño foi oficialmente confirmado hoje pela NOAA, agência americana responsável pelo monitoramento da atmosfera e dos oceanos. Até maio, o mar apresentava temperaturas acima da média, mas a atmosfera ainda não respondia de forma consistente. Os sinais observados nas últimas semanas deixaram poucas dúvidas. O El Niño está de volta. E os efeitos do fenômeno devem ser sentidos em diferentes partes do país. Enquanto o sul pode enfrentar períodos de chuva acima da média e maior risco de temporais, áreas do norte e do nordeste podem registrar menos chuva, estiagem prolongada e calor intenso. Aqui nessas imagens de satélite a gente pode ver o sistema de baixa pressão que estava no Paraguai e começa a atravessar o continente. Amanhã ele vira um ciclone e isso dá origem a uma frente fria que mantém o tempo chuvoso na região sul pelo menos até sábado. Essa chuva também permanece amanhã no sudeste, principalmente no sul de Minas. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuva forte, incluindo a zona da Mata Mineira. Na capital, Belo Horizonte, o acúmulo vai ser de 15 milímetros de chuva amanhã e com máxima de 23 graus. Agora, a capital mais chuvosa amanhã é Porto Alegre, com 35 milímetros. Com isso, a temperatura cai para 16. Nas áreas mais centrais do Brasil, o calor maior é em Cuiabá, com 31 graus. Já em Goiânia, não vai passar dos 26. Olha só como fica o tempo amanhã no nosso país. A chuva toma conta em todas essas áreas mais escuras aqui do mapa e nas áreas em amarelo, sem previsão de chuva, onde está boa parte do Nordeste e Centro-Oeste. Uma boa noite para você e até amanhã. Em Belo Horizonte, a primeira edição do Festival Literário Internacional de Minas Gerais reúne autores, editoras e leitores que mostram que os livros continuam despertando interesse, mesmo na era digital. Em plena era digital e de novas tecnologias, o hábito de leitura continua presente na vida das pessoas. E para muitos leitores, a tecnologia se tornou uma aliada para manter contato com os livros e ampliar o acesso ao conhecimento. Eu sou usuária de Kindle, amo ler livros em PDF, né? Mas eu gosto do livro porque o livro a gente tem a sensação de estar manuseando ali e experimentando outros lugares por meio das páginas. Então eu gosto de marcar também. Então eu sou muito apreciadora de livro e faço questão de ler um livro por mês. Mas nem todos abrem mão das páginas de papel. Para muitos leitores, o livro físico ainda representa uma experiência de leitura difícil de substituir, marcada pelo contato direto com as páginas e pela relação mais próxima com a obra. Eu acho que é uma coisa mais complexa, lembrar assim, que tem os traços mais definidos. Aí eu gosto bastante dos papéis. Eu gosto do livro de papel mesmo, porque no papel você ajuda mais, né? Ajuda mais a estimular o cérebro. Eu acho muito melhor o de papel do que o digital. Nesse cenário, autores, editores e leitores exploram maneiras de incentivar o hábito de leitura, com temas que passam pela cultura, formação humana e espiritualidade. A Fliminas prossegue até o próximo sábado e reúne mais de 150 expositores. Entre eles estão os que atuam com a literatura religiosa, uma oportunidade para
para difundir ainda mais os conteúdos voltados ao desenvolvimento da espiritualidade cristã. Sacerdote e escritor Padre Jorge Foreiro acredita que os livros continuam sendo uma importante ferramenta de evangelização em um caminho para o encontro com a fé e com o outro. E é possível quando você conta uma história real, quando você como autor e muitas pessoas daqui de Minas Gerais querem contar histórias reais de verdadeiramente experiências com Deus, com seus irmãos, contar as histórias de vários autores que nos ajudam a reproduzir coisas boas e ser testemunho de aquilo que acreditamos. Desde 1954, a Conferência dos Religiosos do Brasil atua para manter a dimensão profética da missão dos religiosos no país. A instituição promove o diálogo entre as mais diversas congregações e articula os mais variados carismas. Você vai conhecer um pouco mais desse trabalho no Além da Notícia de hoje. Por meio de um trabalho voltado ao serviço, especialmente junto aos mais necessitados, a CRB tem como missão animar e fortalecer a vida consagrada religiosa que atua hoje nas 5 regiões do Brasil por meio de mais de 30 mil religiosos. Sobre esse assunto, converso agora com a irmã Maria do Desterro, presidente da CRB. Obrigada pela presença, irmã. Quais são os principais desafios que a vida consagrada enfrenta atualmente no Brasil? Nós temos o desafio do envelhecimento, né, dos nossos institutos. Temos o desafio também das vocações, novas vocações, da sustentabilidade e dos espaços, porque o Brasil é muito grande para a gente chegar em todos os lugares, então é muito difícil. Então, esses são os nossos maiores desafios, como também aquele da saúde mental, do cansaço, né, que atinge hoje não só a vida consagrada, mas as famílias. Quais são as prioridades que a CRB definiu para o segundo semestre desse ano e para 2027? Nós temos os nossos eixos da sinodalidade, né, a implementação do sínodo, e estamos, questão do envelhecimento, vamos ter um congresso agora, nesse mês, e também estamos fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa, que é uma pesquisa inédita, acontecendo a primeira vez na CRB Nacional, para uma escuta amorosa a toda a vida consagrada, para saber os seus anseios, suas esperanças e para projetar o futuro daqui para frente. Muito obrigada, irmã. A irmã Maria é entrevistada do programa Além da Notícia de hoje. Você acompanha daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na TV Canção Nova. De Brasília, Júlia Rezende para o Canção Nova Notícias. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou orientações que permitem a flexibilização do expediente nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A redução da jornada de trabalho em dias de jogos da seleção brasileira vai beneficiar servidores e empregados públicos, além de trabalhadores terceirizados que atuam na administração pública federal e em autarquias. De acordo com a portaria, a medida busca dar previsibilidade ao funcionamento dos órgãos federais durante o período da competição, sem interromper a prestação de serviços à população. Os órgãos públicos continuarão funcionando. Serviços essenciais como saúde e segurança também serão mantidos sem interrupção. Nesses casos, caberá aos gestores organizar as escalas para evitar prejuízos aos atendimentos. Vale lembrar que as horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre agosto e setembro deste ano. Quem não fizer a compensação terá desconto proporcional no contra-cheque. E assim a gente encerra o Canção Nova Notícias de hoje, torcendo pelo Brasil na Copa. E torcendo muito pelo Brasil. Boa noite e paz para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.